Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma história e como eu fiz uma sequência do livro Sem Palavra para vocês, depois eu informei sobre o plano da salvação, hoje eu gravei um vídeo, a história de Zaqueu, colocando o plano da salvação dentro da história, para vocês verem como que fica, conta a história, trazendo o plano da salvação junto. Espero muito que vocês gostem. Depois que vocês assistirem a história, eu volto no final para falar um pouco do material que eu usei, tá bom? Bora lá assistir. Você já perdeu algo bem valioso? O que você fez? Ficou por isso mesmo? Só se lamentou ou você foi procurar até encontrar? Existe alguém que incansavelmente procura aquele que se perdeu. A Bíblia nos diz uma história muito bonita em Lucas, no capítulo 19, que eu quero repartir com você essa história. Um homem, por nome Zaqueu, este homem, ele era chefe de cobradores de impostos. A Bíblia chama desses cobradores de impostos de publicanos. Zaqueu, ele morava na cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade que ganhava muito dinheiro por causa do comércio que existia lá. Zaqueu, ele era judeu. Então, todos os moradores da cidade que eram judeus odiavam Zaqueu. Eles falavam que todos os cobradores de impostos eram ladrões. Eles cobravam impostos a mais e pro bolso, muitas vezes deixando o povo na miséria. E ai de quem não pagasse o imposto. Quem não pagasse o imposto era preso ou às vezes apanhavam na rua. Muitas pessoas deixavam de comer para ter que pagar o imposto porque era altíssimo. Eles falavam que Zaqueu, como judeu, ele estava traindo o povo. Mas um dia, Zaqueu viu um tumulto e ele perguntou: o que será que está acontecendo? E ele soube que Jesus estava passando por Jericó. Por onde Jesus passava, uma grande multidão seguia Jesus. Então Zaqueu teve muita curiosidade em conhecer esse Jesus. Mas Zaqueu, ele era pequenino. E quando Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu até tentou ver Jesus, mas como a multidão apertava Jesus e rodeava, Zaqueu tentava de um jeito, tentava do outro, mas como ele era pequenininho, ele não conseguiu ver Jesus. Mas Zaqueu era inteligente. Na frente uma grande árvore. Então Zaqueu pensou: eu vou correr na frente dessa grande multidão e simples, eu vou subir nessa árvore, ficar lá quietinho, ver pelo menos Jesus passando, que daí eu conheço e vejo quem é este homem tão famoso, porque quem será esse Jesus que por onde passa uma grande multidão rodeia? Zaqueu teve a curiosidade de conhecer esse homem chamado Jesus. Assim como Zaqueu teve essa curiosidade de conhecer Jesus, Deus quer que você, que já tem Jesus no coração, que você se aproxime dele, porque ele nunca te abandona. Zaqueu era abandonado, ninguém gostava dele, mas Jesus não desampara ninguém. Jesus nunca abandona aqueles que ele ama. E Zaqueu subiu na árvore e ficou lá quietinho. Veja a posição de Zaqueu. Como eu disse no começo, Zaqueu era chefe, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era muito rico, mas ele não olhou a sua posição quando ele quis conhecer Jesus. Ele simplesmente subiu numa árvore, porque a única coisa que importava naquele momento era ver o Senhor Jesus passando pela rua. Quando Jesus chegou perto da árvore, algo inesperado, algo imaginável aconteceu naquele dia. Zaqueu, em cima daquela árvore, quietinho. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para cima da árvore e Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Que coisa mais linda, gente! Olha que Jesus maravilhoso!
só Jesus. Ninguém disse para Jesus que Zaqueu estava em cima da árvore, porque ninguém viu Zaqueu subindo na árvore. Mas Jesus era o único e perfeito Filho de Deus. O amor de Jesus, quando chamou Zaqueu. Vejam bem, Zaqueu subiu numa árvore para conhecer Jesus. Mas Zaqueu não sabia que, na verdade, Jesus é quem procurava por ele. Além de chamar Zaqueu pelo nome, Jesus ainda disse que ia pousar na casa dele. Que grande amor por este homem pecador, por este homem que todos chamavam de ladrão, que roubava os impostos dos justos. Sabe, queridos, este amor é o amor de Deus. A Bíblia nos fala que o amor de Deus é eterno. Eu comparo o amor de Deus como um círculo de ouro. Quando você termina uma aliança de ouro, você não consegue ver emendas, você não consegue ver começo e nem fim. Assim é o amor de Deus para o homem. Quando ele desceu da árvore, ele ficou pertinho de Jesus, que era o que ele mais queria, conhecer Jesus. E a alegria dele foi tamanha, porque a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Você que já tem Jesus no coração, se aproxime mais de Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar da sua vida. Zaqueu ficou muito feliz, mas a Bíblia diz que os que estavam ao redor, os judeus, as pessoas que acompanhavam Jesus, ficaram murmurando, falando: como que pode Jesus, que se diz Filho de Deus, ir comer na casa de um pecador? Olha, queridos, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Pessoas que ficam reclamando, pessoas que ficam murmurando. Vamos ler na palavra de Deus? Em Filipenses, capítulo 2 e versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. E murmurar é fazer as coisas reclamando. Se você não quer fazer, não faça. Porque é pior você fazer e ficar reclamando de tudo que você faz, ou ficar reclamando de tudo que você vê. Nada tá bom. Não esqueça, queridos, que nós temos que ter um coração grato. Então, murmurar é ser ingrato. Murmurar é pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus e nos impede de morar no céu. Então, vamos seguir a Bíblia? Vamos parar de reclamar e vamos parar também de ficar levando conversa para frente. Vamos cortar o mal pela raiz. Zaqueu então conhece o grande amor de Deus no coração dele. A Bíblia diz que ele se arrepende dos seus pecados, porque ele diz que vai repartir os seus bens com os pobres. Ele ainda fala: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Houve arrependimento no coração de Zaqueu. Jesus ainda não havia morrido, mas foi por pessoas iguais a Zaqueu, iguais a mim, iguais a você, que Jesus veio no mundo. Quando Jesus ouve Zaqueu falando isso, Jesus fala: hoje entrou salvação nessa casa. A Bíblia diz que Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Então Jesus veio para a salvação de Zaqueu. Jesus veio para a salvação da Sara. Jesus veio para a sua salvação. Jesus, então, ele morreu derramando o seu sangue puro na cruz. O corpo de Jesus foi colocado dentro de uma caverna, mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que essa pedra que tampava a caverna rolou e Jesus saiu vivo. E hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. A palavra de Deus assim diz, em Romanos, capítulo 5 e verso 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós, mesmo sendo pecadores, para que hoje nós tivéssemos acesso ao céu. Quando eu falo ou faço algo que desagrada a Deus, como a murmuração que foi nessa história, o meu coração ele fica sujo e eu não tenho entrada no céu com esse pecado. Mas se todos os dias eu me arrepender e pedir perdão para Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado.
Olha que lindo, quando eu peço perdão com sinceridade, Deus perdoa os meus pecados. Eu tenho acesso ao céu novamente. A qualquer momento Jesus vai voltar para levar um povo salvo, um povo de vestes limpas. Então, todas as vezes que você pecar, se arrependa dos seus pecados, peça perdão, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que a trombeta tocará e Jesus vai nos esperar nos ares, nas nuvens. Nós vamos encontrar Jesus nas nuvens e nós vamos ceiar com Jesus lá no céu. A Bíblia diz que Jesus vai nos servir lá no céu, um lindo banquete, vamos estar todos lá. Eu quero ver você lá. Vamos todos juntos subir com Jesus. Que lindo, glória a Deus. Todas as vezes que você olhar uma pessoa e querer julgar essa pessoa como imprópria para o céu, lembre-se deste versículo em Lucas capítulo 19, verso 10. Está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Filho do homem porque Jesus veio à terra como homem, mas Jesus é o único e perfeito Filho de Deus. Então Jesus veio à terra como homem para salvar você e eu. Não julgue as pessoas com os seus olhos. Não julgue, porque Jesus não vê como nós vemos. Vamos orar por aquelas pessoas que você acha que é indignos de salvação. Porque são essas pessoas que são indignas de salvação aos meus olhos e aos seus, são esses que Deus quer. São esses que Deus quer resgatar. São esses que Deus quer levar para o céu. E aí, pessoal, gostaram da história? Eu vou mostrar para vocês o material, que às vezes você não tem um flanelógrafo, é caro para comprar. E já faz mais ou menos uns 15 anos que eu mesma fiz esse flanelógrafo. Ele é um papelão, gente, qualquer papelão. Eu peguei um papelão bem grosso. E caso vocês não conseguirem um papelão grosso, vocês podem emendar 2 papelões, tá? 2 papelões você cola 2 juntos para ele ficar grosso, que dá certo também. Ele não é um papelão inteiro, ele é uma parte pequena. Peguei a outra parte e eu emendei com essa fita aqui, ó, escura. Tanto eu emendei aqui com ela, como na parte aqui também da frente, antes de pôr o feltro. Então, essa fita, ela faz com que eu consiga dobrar o flanelógrafo. Não é legal? E depois eu comprei um pedaço de feltro. É melhor o feltro, porque o feltro consegue segurar bastante as figuras. Peguei aquela cola grande que a gente compra em loja de construção, em papelaria, uma cola branca. Com um pincel, eu passei cola branca em todo o papelão e colei o feltro. Aí atrás eu deixei uma parte aqui virada e coloquei essa fita grande também para prender. Caso você não tenha essa fita grande, pode ser a fita crepe menor, aquela mais fina, que você também pode fazer, dependendo da figura. Se você não quiser fazer desse tamanho, você pode até fazer maior, não é difícil, tá bom? Então, às vezes a gente não tem um dinheiro para comprar o flanelógrafo, a gente mesmo faz. O plano da salvação é aquele mesmo que eu já mostrei para vocês no vídeo sobre o livro Sem Palavra. Eu mostrei que esse foi meu primeiro plano de salvação. Eu quis usar ele para mostrar para vocês que com simplicidade a gente consegue também contar uma história e as crianças entenderem melhor sobre o plano da salvação. Sempre use figuras. Eu mudei de posição porque a minha bateria estava acabando do celular, então eu coloquei aqui para carregar rapidinho, porque eu vou mostrar para vocês agora o material que eu usei da história. Esse material, ele é de feltro. Quando você faz o flanelógrafo de feltro, então você consegue grudar a figurinha lá para você contar. Essa história sobre Zaqueu é da tia Helenita. Eu vou deixar o site da tia Helenita aqui na caixa de texto embaixo do vídeo, caso vocês quiserem entrar lá e conhecer as histórias que a tia Helenita tem para vender. E esse Jesus lindo que eu usei, eu ganhei do meu querido sobrinho Pedro Henrique. Um beijo, Pedro! O Pedro Henrique, ele tem uma coleção de super-heróis. E um dia ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu tenho muitos super-heróis, mas está faltando um, que é Jesus. Olha que lindo! Então nós fomos no Conde de Sarzedas e a Dinha trouxe para ele completar os super-heróis dele. Quando foi essa semana, ele me surpreendeu quando eu estava conversando com a mãe dele sobre as histórias, sobre o que Deus estava colocando no meu coração para fazer aqui no YouTube. Ele foi lá, buscou Jesus, buscou o anjinho, falou: Tó, tia,
só Jesus para você, porque você vai cuidar bem dele e você vai contar histórias para as crianças usando Jesus. Não é lindo, gente? Ele foi o primeiro a abençoar esse ministério agora no YouTube. Caso vocês gostaram do Jesus e não sabem onde comprar, dá um pulinho no Conde de Sarzedas que eles vendem lá, o Jesus e um Anjo. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus e até a próxima história. Não perca!